Oi fantasminhas, tudo bem? No vídeo de hoje iremos falar sobre o Coven Sangue de Romã, do qual eu sou membro fundadora, e quero apresentar para vocês o que a gente faz por lá e também, a partir desse vídeo, você pode pensar se você teria interesse ou não em entrar também para esse Coven. Então pegue a sua tocha e vamos entrar nessa caverna. Eu sou Éspera, espero que vocês estejam bem. Esse aqui é o canal do Submundo Periférico e hoje a gente vai falar um pouco sobre o Coven Sangue de Romã. Como eu já comentei para vocês, é o Coven que eu sou membro fundadora e durante a gravação desse vídeo, estamos agora em agosto e em setembro é o mês que a gente abre as nossas turmas da Jornada Melissa, que é o primeiro grau. Por isso que é interessante vocês terem ciência, se vocês têm interesse ou não, de entrar para esse Coven. O Coven Sangue de Romã, ele é uma comunidade de bruxas devotas de Perséfone e outros deuses gregos. A nossa base é a bruxaria com fé helênica. Então, se você entra nesse Coven, você vai primeiro se considerar devota de Perséfone e bruxa. Mas não quer dizer que você precise ser devota só de Perséfone. Você pode ser devota de outras divindades, inclusive de outros panteões. Só que as nossas práticas coletivas, elas sempre vão estar centradas em Perséfone e deuses que estão associados a esse submundo, a fertilidade, a energias ligadas a Perséfone, que é uma grande deusa da transformação e dos ciclos. O nosso Coven, ele iniciou em 2022, a partir de um grupo de estudos, e com esse grupo de estudos começou a surgir o interesse para que eu começasse, além de guiar as leituras, também fazer rituais coletivos. E então, daí surgiu a necessidade de termos algum tipo de estrutura para organizar como seriam esses rituais, como quem participaria, como seria o conhecimento adquirido, e com isso a gente acabou decidindo abrir o Coven, só que isso foi em setembro de 2022. O grupo de estudos tinha começado em março, então mais ou menos 6 meses foi o tempo necessário para a gente entender que a gente precisava de mais estrutura. Então fomos estudar, porque todos ali presentes, inclusive eu, não tínhamos experiências em Covens. Então esse grupo de mulheres que estavam no grupo de estudos começou então, junto comigo, a organizar como seria essa estrutura. E aí, ao longo de basicamente 2 anos, nós fomos criando o que hoje a gente tem como estrutura de graus iniciáticos, que a gente entendeu que apesar da bruxaria ter esse viés mais intuitivo, para os estudos é importante a gente ter uma estrutura que consiga nortear esses estudos, né, e todas as nossas práticas. É sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês. O nosso Coven, ele tem como lema principal: as melissas do sangue de Romã se banham na ancestralidade e poder dos antigos para transformar suas realidades através de práticas de empoderamento, dança com as sombras e devoção aos deuses helênicos. Vocês veem que no nosso lema a gente está falando que somos mulheres e que estamos nos devotando a trabalhos com as nossas sombras, trabalhos que nos empoderem como comunidade e também devoção a deuses helênicos. Vocês vão ver eu olhando um pouquinho para cá, que são as minhas anotações para não esquecer de falar nada. O nosso Coven, ele está forjado nesses princípios. Então a gente busca uma devoção aos deuses gregos, a gente busca uma base teórica em estudos acadêmicos, né? Mas também nós também estamos estruturadas aqui basicamente no Brasil, embora nada impeça de ter membros de outros países, mas nossas raízes estão aqui. Então a gente entende que a nossa prática ela não pode ser baseada só no que acontecia na Grécia Antiga, e sim norteada também pelo que está acontecendo aqui no nosso contexto atual. Aqui agora eu vou falar para vocês alguns pontos fundamentais do nosso Coven. E eu vou ler aqui para falar com mais rapidez. Ponto número 1. Hierarquia horizontal e gestão coparticipativa. O nosso Coven, ele não tem uma liderança fixa. Ou seja, a gente tem os membros que são mais antigos, sempre vai ter isso, né? Então eles vão ser os membros que vão ser mais consultados também. Mas não quer dizer que outras pessoas não possam também ser líderes. Então a gente não tem a figura da grã sacerdotisa, do sumo sacerdote. Todos podem chegar ao
ponto de sumos sacerdotes, ou sumos sacerdotisas, no nosso caso de coven de mulheres. Então, a ideia da hierarquia horizontal e da gestão coparticipativa é que todos estão envolvidos na gestão, no cuidado, na manutenção das atividades do coven. Então, à medida que os graus, o membro do coven vai avançando, ele vai adquirindo mais responsabilidades e a gente acaba também tendo um revezamento de liderança para que aquele líder esteja responsável por algumas coisas específicas naquele mês específico. Então, a ideia é que todos vão experimentar ter mais responsabilidades em algum momento no ano. Outro ponto importante: tradição de neopaganismo, bruxaria eclética com base na fé helênica. Como eu falei antes, nós somos um grupo que está revivendo práticas da Grécia Antiga, mas num contexto moderno. Então, nós não somos descendentes de gregos, nós somos brasileiras, então a gente entende que somos neopagãs e estamos numa realidade totalmente diferente da Grécia, até mesmo nos dias de hoje. Então, a gente entende que algumas adaptações são necessárias para tornar a prática conectada com a nossa terra, que é o Brasil, na maioria dos membros, pelo menos até o momento. Então, estamos todas muito conectadas com a identificação do que é bruxaria. E aqui no canal vocês vão ter vídeos também explicando sobre isso. Vocês também podem entrar nos links que estão aqui na descrição para vocês se aprofundarem em alguns conceitos. Mas hoje eu vou falar um pouco mais rápido, tá bem? Outro ponto importante: todos os membros são bruxas devotas de Perséfone. O ponto em comum de todos os membros do coven é a devoção a Perséfone. Isso significa que muitas das nossas práticas, calendário, organização dos nossos rituais, estão centrados em Perséfone. Mas não quer dizer que você precise se considerar filha de Perséfone ou que você não tenha uma devoção só para Perséfone. Só significa que todos os membros têm algum tipo de conexão com Perséfone, seja mais profunda ou um pouco menos profunda, mas essa conexão está lá presente. São pilares também do nosso coven o respeito, a reciprocidade e a participação ativa de todos os membros. Então, um dos motivos que pode tirar alguém do nosso coven é violar um desses princípios, porque nós entendemos que todos têm que estar num lugar seguro para falar sobre suas realidades, sobre suas experiências e de forma respeitosa, acolhedora. A participação ela precisa ser ativa. Então, no nosso coven, por mais que ele seja virtual, né, por dificuldades de logística, né, cada um mora num canto do Brasil ou do mundo, o nosso coven ele precisa estar com pessoas que estão ativamente participando de suas atividades. Justamente venho do primeiro princípio de gestão coparticipativa. Então, pessoas que não respondem, pessoas que não estão demonstrando interesse, elas podem sim ser convidadas a se retirar. Agora eu vou falar um pouco sobre os graus que a gente foi estruturando ao longo dos anos. Mas como somos devotas de Perséfone, nós somos um coven. Além de jovem, que já gera muitas mudanças, a gente também é um coven que está aberto a novas mudanças. Então a gente entende que ele tem que fazer sentido para quem está dentro. Então o que eu estou falando agora vale para o nosso contexto atualmente, que está funcionando e que a gente espera que seja a base para o futuro. Mas pode ser que daqui a alguns anos vocês vejam algumas diferenças nisso aqui que eu estou falando, tá bem? E aí eu tento gravar um novo vídeo atualizando com as mudanças. Mas vamos lá. O primeiro grau é o grau Melissa. Ele é um grau que ele tem uma particularidade em relação aos outros graus, é que ele é aberto a todas as pessoas, independente de gênero. O nosso coven ele é um coven de mulheres, mas no grau Melissa, qualquer pessoa que se identifique com qualquer gênero ou até não binários, o gênero fluido, estão bem-vindos. Então, ele é o nosso grau onde a gente entrega para a sociedade a nossa prática, a nossa base de prática devocional, para que as pessoas possam então seguir solitariamente, porque a gente entende também que existe uma carência dentro da nossa sociedade de pessoas falando de tradições, falando de suas práticas, demonstrando de forma acessível o que estão fazendo e também dando um pouco o caminho das pedras, né? Porque o sacerdócio é isso também, mostrar para a comunidade
dar uma facilitada, né, no caminho dessas pessoas. Então, no grau Melissa, que ele tem a duração mínima de 1 ano, tem como principal objetivo falar sobre as bases da fé helênica. Então, a ideia desse grau é poder demonstrar como vocês podem, então, seguir solitariamente. Então, falar de uma forma clara sobre diversos assuntos. Vocês podem também ter acesso ao cronograma mês a mês desse primeiro ano do nosso Coven, lá no blog, que também está aqui na descrição, o link. E vocês vão ver que eles passam por vários assuntos, desde bruxaria, conceitos básicos de feitiçaria, magia, mas também conceitos da fé helênica, como montar sua rotina mágica, como fazer leituras de textos clássicos e acadêmicos. A gente tem meses falando sobre história da bruxaria, a gente vai falar um pouco sobre cultos de mistérios e focando também nos mistérios de Eleusis, que estão envoltos ali com diversas divindades, inclusive Perséfone. E temos também um mês falando um pouco sobre Perséfone, para vocês terem uma noção se a devoção a ela faz sentido para vocês. É basicamente um ano de preparo, é a base, um nivelador para todos que querem progredir no Coven ou decidem seguir solitariamente. Depois do grau Melissa, a gente tem o grau Transição, que ele é basicamente 6 meses de preparo para os próximos graus. Todos esses tempos que eu falar aqui nesse vídeo, de 1 ano, 6 meses, 2 anos, eles são tempos arbitrários, porque a pessoa, quando termina esse tempo, ela pode decidir permanecer no grau atual dela ou progredir para o próximo. É opcional, porque para você progredir, você tem que cumprir alguns requisitos, e pode ser que naquele ano você não tenha conseguido cumprir. Então você pode permanecer no grau anterior até você se sentir preparado para progredir. Então, voltando. Nesse grau Transição, é quando a pessoa termina o grau Melissa e decide continuar no Coven, ela quer ser iniciada no Coven. Então a gente passa ali por 6 meses, muito mais focado em Perséfone, para realmente gerar esse nivelador, para que a pessoa possa ser iniciada num Coven onde a matrona é Perséfone com mais segurança. Então a gente tem ali 6 meses falando mais sobre o culto a Perséfone. E também uma questão interessante do grau Transição é que vocês já vão poder participar dos nossos rituais como ouvinte, participando, realizando nas suas casas. No grau Místis, que é o próximo, terminou os 6 meses do grau Transição, quer progredir, decidiu que realmente é devoto de Perséfone e quer ir para o grau Místis, que é o próximo. Ele tem duração mínima de 2 anos e ele é um foco maior na vivência no calendário do nosso Coven. E também, quando você entra no grau Místis, você já está participando ativamente de algumas etapas do ritual, porque vocês já presenciaram o ritual no grau anterior e agora vocês vão participar ativamente também, para vocês pegarem costume de fazer rituais para outras pessoas, né? Então isso é uma prática importante também. Então, além disso, no grau Místis, você também já começa com aquela liderança, aquele revezamento de liderança que eu falei lá no começo do vídeo. Então, é no grau Místis que você começa a pegar um pouquinho mais de responsabilidades. E também o grau Místis, ele tem o começo dos estudos oraculares, onde a gente elege um tarô como oráculo e a gente vai estudar juntas o tarô, todas as lâminas do tarô, métodos de tiragem. Então é um grau também para você ter essa vivência com os oráculos. Aí terminaram de 2 anos, vocês decidiram progredir para o próximo grau. Você vai para mais 2 anos no grau da Docousa. O grau da Docousa, ele é focado no sacerdócio e nas práticas ritualísticas. Eles são 2 anos que a gente vai falar sobre ritos de passagem, oniromancia e magia dracônica. No final desses 2 anos do grau da Docousa, vocês podem já serem consideradas sacerdotisas para a nossa tradição do Coven Sangue de Romã e podem decidir ir para o grau Mistagoga. No grau Mistagoga, o grau Mistagoga ele não tem uma duração específica. Ele funciona como se fosse uma especialização. Ele tem a divisão em algumas áreas de estudo, onde você pode optar por uma das áreas de estudo ou fazer todas as áreas, né, dependendo do tempo que você possui.
E aí a gente vai se especializar em diversas áreas, desde o sacerdócio, desde feitiçaria, desde perfumaria. Quando você chega no grau Mystagogha, você já tem a base de várias áreas. Você aprendeu um pouco sobre rituais no grau da Dokosa, aprendeu sobre oráculos no grau Mystics, assim como aprendeu um pouco sobre oniromancia e sobre magia dracônica, sobre tarô, sobre perfumaria também. Só que é no grau Mystagogha que a gente aprofunda mais ainda. A gente vai ter a oportunidade de trabalhar juntas, pessoas já com mais experiência, com mais vivência, e aí a gente vai aprofundar nos mistérios de cada uma dessas áreas. Então, assim conclui, pensando no tempo mínimo, né? Então, a gente passou por um ano do grau Melissa, que todos podem realizar. Depois, a gente passou por 6 meses do grau Transição, 2 anos do grau Mystagogha, 2 anos do grau da Dokosa e finaliza com o grau Mystagogha, que ele tem uma duração indefinida, né? Então, quando você chega no último grau, você já pode ser representante do Coven em vários fóruns. Você pode abrir seu próprio Coven, filho. A gente ainda está um pouco distante disso, né? Porque as nossas primeiras... Aqui, durante a gravação desse vídeo, a gente está concluindo a nossa primeira turma de grau Melissa. E eu e Pandora estamos guiando essa turma. O que também pode mudar ao longo do tempo com outras Melissas, outros membros do Coven, se candidatando também para ser guia da jornada. Então a ideia é que a jornada abra periodicamente, né, pelo menos anualmente. Pode ser que algum ano não aconteça, mas a ideia inicial é que todo ano a gente abra a jornada Melissa para novos membros poderem entrar no Coven, seja para conhecer a nossa base, para vocês terem uma vivência solitária, seja para continuar. Então, os critérios para você continuar no Coven, você passar de grau, de todos os graus basicamente, é o mesmo. É presença de pelo menos 70%. Então, a gente contabiliza isso através de um relatório, onde a gente pede para que vocês preencham com o que vocês estão aprendendo, tanto nas leituras quanto nas práticas. Então, a gente entende que a gente não vai estar sempre atenta, mas pelo menos 70% das vezes a gente pede para que vocês estejam presentes. Demonstrem interesse ao longo do tempo. A gente tem comunidade no WhatsApp, a gente tem sala de aula no Google Classroom para cada grau, a gente tem várias formas de comunicação, então vocês vão ter oportunidade de estar convivendo com bruxas, tirando dúvidas, pedindo ajuda. Então, assim, é um momento também importante para quem vive solitariamente, quem tem uma jornada solitária. Como entrar no Coven é através da jornada Melissa, que começa em setembro. Então, se estiver perto de setembro agora que você está vendo esse vídeo, já procurem a gente pela página do blog, pelo Instagram, procurem para poder se inscreverem. Se estiver longe de setembro, esperem para o próximo setembro para ver se vai abrir turma. E vocês são muito bem-vindos. Agora, eu também quero falar um pouquinho para vocês sobre o que você adquire ao entrar na jornada Melissa. Eu vou pegar aqui a minha cola porque são muitas coisas, então fiquem atentos. Vocês vão ter disponibilizados livros em PDF, aulas em PDF também, todos os nossos slides são disponíveis, material complementar que a gente vai estar disponibilizando ou pelo Google Classroom ou pelo WhatsApp. Vocês vão ter também, na jornada Melissa, 12 aulas gravadas, de excelente qualidade, com material aprofundado, para vocês poderem, então, iniciar a sua jornada. Vocês saindo do Coven, vocês perdem o acesso a esses vídeos, mas vocês podem realizar suas anotações, podem realizar seus estudos, e continuando no Coven, vocês permanecem com acesso. Então, a ideia dessas aulas é realmente elas saírem da superfície e mergulharem um pouco, principalmente para quem não teve contato com grupos ou com alguém mais experiente. Então, nos próximos graus, todos os assuntos também vão ser mais aprofundados, mas vocês já vão ter uma base para onde mergulhar para mares mais profundos. Vocês vão ter um encontro síncrono mensal, pelo menos, né? Que a gente preferencialmente dá no último sábado, às 8 horas de cada mês. Então, se esse dia mudar, a gente avisa com antecedência, mas preferencialmente vai ser
no último sábado de cada mês, às 8 horas, para vocês já irem se organizando. Dezembro a gente não tem encontro por ser um mês mais festivo aqui no nosso calendário cívico, né? Então, dezembro é mais ou menos um mês de férias. Fiquem atentas porque vocês precisam ter esse tempo disponível para o nosso encontro síncrono, porque isso também é contado para progressão. Vocês vão ter acesso à nossa comunidade do WhatsApp, que fala sobre diversos assuntos. A gente pode compartilhar nosso dia a dia, fazer amizade, tirar dúvidas. Lá também vão ser dados avisos. Então é um grupo bem legal, dá uma egrégora bem legal. E também vocês vão ter acesso à senha do blog. A senha do blog para o conteúdo protegido, ela é paga. Mas entrando para a Jornada Melissa, entrando para o Coven, vocês já recebem a senha gratuitamente. Porque a gente entende que o blog já se tornou um grimório para o nosso Coven. Então, ele é um trabalho sacerdotal, mas ele também é para acesso de todos os membros. Então é tudo isso, vocês vão receber atividades semanais, vocês vão receber leituras, vocês vão estar compartilhando com a gente o nosso calendário, a gente vai compartilhar com vocês os rituais que a gente está fazendo, mostrando algumas fotos, os vídeos, dando explicações, e vocês vão ter muitas oportunidades para tirar suas dúvidas, que é o principal da Jornada Melissa. Vocês terminarem com mais segurança sobre a devoção de deuses gregos. E, infelizmente, a gente não consegue fazer o trabalho sacerdotal totalmente gratuito. Hoje em dia a gente precisa de equipamentos, a gente precisa de manutenção do blog, a gente precisa adquirir livros, fazer cursos para conseguir fazer boas aulas para vocês. Então, a gente pede também um investimento. O investimento ele pode variar um pouquinho ano a ano, então eu não vou falar aqui nesse vídeo porque a ideia é que esse vídeo seja geral, mas consultem lá no blog, vai estar o valor atualizado. É um valor simbólico, a gente tem um valor integral e também um valor social, se você declarar que está no momento de fragilidade econômica. Então, a ideia é realmente ser aberto para o máximo de pessoas, então é um valor totalmente acessível, tá bem? Então, a gente também tem a possibilidade de parcelamento. E por hoje é isso, fantasminhas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de se inscrever nas nossas redes sociais, se inscrever aqui no canal. Também compartilhem com pessoas que vocês acham que têm interesse em participar do Coven. E vamos permanecer juntos. Coloquem aqui nos comentários se vocês tiverem interesse de participar do Coven, se vocês estão querendo esperar logo a próxima turma começar, se vocês vão esperar para o ano que vem. Falem pra gente, que vai ser muito interessante, eu vou responder tudo, eu adoro ouvir vocês nos comentários. E eu espero, então, vocês também participando da nossa jornada. Até o nosso próximo encontro na entrada da caverna. Periferia forte é periferia unida.